Infelizmente, a escola é vista pelos alunos como chata, porque muitas vezes é nela que eles encontram regras, limites que às vezes não têm em casa. Isso vai muito ao encontro disso. E linkando com o que você estava falando, né? Muitas vezes no próprio ambiente de trabalho, todos os pais aqui que estão nos acompanhando, muito provavelmente a maior parte deles, enfrenta esses mesmos, talvez entre aspas, desafios, e quanto melhor acomodados, né, no vencer, acostumados a vencer esses desafios. Sim. Em idades anteriores, tanto mais alinhados eles estarão no momento posterior de suas vidas, né, Cristina? Porque às vezes os pais mais jovens sofrem mais quando a gente está falando de estabelecer algumas regras e alguns limites. Até porque hoje em dia, digamos, existe mais privilégios do que restrição na vida da maioria dos alunos que a gente tem trabalhado, principalmente dentro do nosso sistema, Carla. Então, não existe a necessidade da recusa. Se o filho pede, eu posso atender. Mas o desafio é, muitas vezes, ensinar as crianças a abrirem mão de alguns quereres, de algumas necessidades que parecem emergenciais, porque esses nossos filhos, esses nossos alunos, eles vão viver em ambientes coletivos. E quando a gente pensa em ambientes coletivos, a gente pensa mais em abrir mão de quereres e pensar mais de maneira coletiva. Então eu preciso aprender a abdicar às vezes do que eu quero e pensar no nós. Esse exercício para uma criança muito pequena, ele é desafiador. Às vezes os pais chegam a sofrer por ter que dizer alguns nãos, mas o papel da escola, como ele é um ambiente coletivo, já é ensinar a criança que é mais importante muitas vezes eu aprender a fazer o necessário do que a fazer o que eu quero. Então, quando a gente está vendo essa contribuição que está vindo de Bandeirantes, é isso mesmo, né? Como a escola é um dos lugares onde a questão da regra, por conta de ser um ambiente de convivência coletiva, a regra precisa ser posta de maneira mais frequente e mais firme, as pessoas falam a escola é chata. Né? Bom é com a minha mãe e melhor ainda é com a minha avó, né? Que aí a avó deixa a gente fazer tudo que quer. Só que a gente tem que ir aprendendo a estabelecer esses limites, né? A Jerusa nos diz assim, o aluno tem que sentir que a escola é um lugar de prazer, um lugar de prazer e sentir confiança e amor. Quando a gente fala, né, quando vem essa contribuição, escola é lugar de prazer, é lugar que a criança tem que sentir confiança, a gente tem que lembrar que a gente sente confiança quando a gente está num ambiente onde as regras são muito claras, e isso dá muita segurança. Então, quando a gente está na escola, que a escola coloca algumas negativas para algumas posturas, ela não está cerceando o aluno de deixar ele fazer o que ele quer. É que em ambientes coletivos a regra se põe desta forma, né? Eu digo que o processo civilizatório ele foi necessário para que a gente conseguisse viver num planeta tão habitado como nós temos hoje. Imagina se a gente fosse o tempo todo dotado de vontades pessoais, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo a necessidade do fazer de acordo com a normativa de convivência. Que quando a gente vai crescendo, um dos sinais de estou crescendo estou entendendo que eu devo mais fazer ou mais adotar posturas que devo do que quero. Isso é um sinal importante de amadurecimento. Aí eu brinco com eles e falo assim, sabe quando vocês faziam o que vocês queriam? Quando engatinhavam pela casa e tinham o primeiro ímpeto de pôr o dedo na tomada, né? De abrir armário com produto de limpeza colorido e querer experimentar o que tinha ali. Isso é fazer o que quero. Quando eu vou amadurecendo, vou entendendo que devo adotar algumas posturas. Então, a escola, eu volto a insistir, eu acho que é um lugar que o prazer da escola está em entender a especificidade da escola e do trabalho que ela nos leva a construir. Existem diferentes teóricos, né, que vão mostrando que a passagem das pessoas pela escola dá um amadurecimento cognitivo, um amadurecimento bastante grande dos argumentos orais, da própria colocação de comunicação com o outro,
que é diferente de sociedades com pouca escolarização. Hoje, pela estrutura que as famílias têm de trabalho e de vida, as crianças estão passando muito tempo no ambiente escolar. Então, dentro desse tempo que ela passa, há que se fazer uma boa distribuição de atividades, né? Onde ela tenha um bom espaço para o trabalho acadêmico, mas ela também tem espaço para atividades culturais, atividades de lazer. E assim, o que mais leva uma criança a se apaixonar por uma escola são as pessoas que estão lá. Sejam os professores, sejam os colegas, eles têm verdadeira paixão pelas pessoas que elas convivem. E claro, não vamos fechar olhos que às vezes as pessoas enfrentam algumas dificuldades e algumas divergências no ambiente escolar, mas na grande maioria dele, elas são apaixonadas pelas pessoas que lá estão. Por isso que eu queria falar um pouco agora da relevância do relacionamento social na escola, né? A gente precisa ensinar dentro da escola a aprender a se relacionar, porque se relacionar com as pessoas exige muita compreensão, aceitação dos contratos sociais. É muito comum, às vezes, a gente encontrar famílias que, quando você estipula regras coletivas para os filhos, elas chegam e dizem: ah, não, mas o meu filho funciona diferente, você tem que mudar a regra. Não é mudando a regra que a gente amadurece. Não. Ser aceito, a gente tem que entender que é um esforço pessoal também para compreender o outro. E eu não posso, de maneira alguma, me impor ao outro do meu jeito, da minha forma de ser, a qualquer custo. A gente conquista o direito de ser com o outro quando a gente também compreende as necessidades de respeito a essas normativas sociais. Então, eu tenho na escola um ambiente coletivo, eu tenho regras para preservar esse ambiente coletivo, eu vou me apaixonar por esse ambiente quando eu entender como funciona a regra. Muitos de vocês já devem ter visto uma criança aprender a andar de bicicleta, aprender a pular corda. Você vê um adolescente mexer num celular novo que ele acabou de ganhar. O prazer aparece quando eu consigo compreender o funcionamento. Seja da regra da amarelinha, seja da regra para eu andar de bicicleta, seja as normas de funcionamento do meu novo equipamento eletrônico. O prazer advém das ideias que eu trouxe no início de se sentir seguro, se sentir pertencendo. Então, a regra ela não veio para estragar, ela veio para regularizar, para normatizar. Isso traz segurança para as pessoas. A normatização do que pode, do que não pode, do que é realidade, do que é fantasia, do que é certo, do que é errado, é o que traz, na verdade, o aconchego, a tranquilidade, a segurança para a criança. Muitas vezes, a gente que lida com escolas acaba percebendo que crianças que às vezes têm um ambiente muito instável em casa, às vezes uma família que está passando por uma situação e que ou um pai ou uma mãe são mais irritadiços, eles têm explosões de comportamento, é muito frequente a gente perceber fragilidade nessas crianças. E a fragilidade não é por culpabilidade da família, eu acho que esse não é o caminho de se entender, mas a instabilidade vem em momentos de fragilidade familiar para a gente entender como não ter regras claras e definidas e ter uma certa estabilidade acaba mexendo com o bem-estar e o se sentir bem da criança e que isso acaba refletindo no ambiente escolar.